Muito boa tarde a todos os nossos queridos irmãos do nosso GEAC, os irmãos encarnados e desencarnados. É com muita satisfação que eu tenho novamente esta bendita oportunidade de poder falar aos irmãos sobre um tema tão importante quanto o Evangelho nos lares. E quando eu recebi o convite da casa para fazer essa atividade, eu fiquei pensando, me questionando, num impasse sobre o que eu iria dizer aos irmãos, passar aos irmãos, que já não tenha sido dito por outros tantos expositores de boa vontade que por aqui passaram sobre este tema. O que falar de diferente, de novidade para os irmãos que eles já não tenham ouvido? E estava neste impasse, quando aí me veio à memória uma exposição de uma trabalhadora muito conhecida, espírita, Ana Jaci Guimarães, mãe da também trabalhadora Anete Guimarães, quando numa dada oportunidade, ela, ainda muito jovem dentro do Espiritismo, recebeu a incumbência de fazer uma palestra num presídio. Mais do que fazer uma palestra num presídio este onde os seus detentos eram todos jovens, ela teria que falar sobre o amor. Ela narra com uma riqueza de detalhes, coisa que eu não vou poder fazer aqui em função do nosso tempo, mas esta era a incumbência dela. Fazer uma palestra para jovens detentos falando sobre o amor. Então ela ficou também nesta dúvida, nesse questionamento do que falaria, como falaria, porque ela mesma reconhecia ter dificuldade para saber o que era o amor. Então ela orou e pediu a Deus. Mas ela pediu algo que me chamou a atenção e por isso eu trago para a apreciação dos irmãos, para a gente poder, então, ir trabalhando esses conceitos. Ela pediu a Deus, olha só que coisa interessante, que quando ela falasse, a tonalidade, a vibração da sua voz, soasse para quem a ouvisse com sinceridade. Quem ouvisse ela falando, pudesse sentir que ela estava sendo verdadeira, sincera. Bom, o resultado disso foi que ela foi lá no presídio, fez a exposição, falou sobre o amor, e quando ela terminou, segundo ela mesma, com as suas palavras, disse: não me lembro ao certo o que disse, pois foi como se tivesse entrado num transe. O que me lembro bem é que quando terminei, aqueles jovens que estavam ali, muitos deles estavam chorando. E um deles veio até mim quando já estava saindo, obviamente, observado pelos guardas, pegou no meu braço e disse: olha, a senhora não sabe o quão bem me fez as suas palavras, porque eu tinha planos de quando cumprisse a minha pena aqui dentro e tivesse lá fora livre, eu ia me vingar da sociedade. Cobrar muito caro por estar aqui, porque se sentia injustiçado. Mas ao ouvi-la, foi como que alguma coisa mexeu aqui dentro do meu íntimo e eu vou pensar melhor. Bom, o resultado é que este jovem apenado cumpriu a sua pena e, graças a Deus, não apenas abandonou esta ideia de vingança, como se tornou depois espírita e veio mais tarde a fundar uma casa espírita. Então eu fiquei pensando sobre esta lembrança do que disse a Ana Guimarães, claro, guardadas as proporções, não tem muito a ver dentro da realidade, do contexto do que ela falou, onde falou e o que falou, com essa realidade nossa, que aqui estamos entre irmãos, graças a Deus, todos imbuídos da mesma intenção. Mas uma coisa me chamou a atenção na sua fala, que ela pediu a Deus que pudesse colocar na sua voz sinceridade, que a vibração da sua voz carregasse
honestidade, verdade. Ora, isto é um fato muito comum a espíritos que já atingiram um certo degrau, uma certa estatura moral elevada, coisa que eu nem me atrevo a fazer porque sei da minha pequenez. Mas uma coisa eu posso fazer e está ao alcance não só meu, como de todos os irmãos, que é orar. Orar e pedir a Deus que nos intua, nos inspire, para que a gente possa abordar alguns conceitos sobre o Evangelho no lar interessantes. Então eu pego este mesmo exemplo da Ana Guimarães para trabalhar com os irmãos, pressupondo que aqueles jovens que estavam lá naquele presídio, só para ficar nesse exemplo pontual, não tivessem tido a bênção de terem dentro dos seus lares o Evangelho no lar, pressupondo. Quantos deles, se tivessem tido o Evangelho no lar, trazido, levado por seus pais, seus responsáveis, seus tutores, teriam um outro destino? Quantos não estariam ali naquele local? Quantas escolhas equivocadas teriam sido evitadas? Porque o Evangelho no lar, todos nós sabemos dos benefícios que ele traz para aqueles que o praticam dentro de suas casas. Proteção espiritual, amparo, assistência, asepsia do ambiente, deixa mais leve o ambiente, as vibrações ficam mais harmonizadas, a presença constante dos espíritos benfeitores, guias e orientadores dentro dos nossos lares, fazendo morada, são benefícios extraordinários. Mas, a meu juízo, meus irmãos, o benefício mais importante, a meu juízo, é levar o Evangelho no lar, levar Deus aos pequeninos, levar Jesus, as leis de Deus, às crianças, aos jovens, desde pequenos. E eu posso sustentar essa minha opinião embasado no que está lá no Evangelho. No capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, no item 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Lá nós vamos pegar um item que diz assim, ó espíritas, mas serve para todos. Compreendei bem que quando produzes um corpo, a alma que nele habita vem do espaço para progredir. E aí ele vai dizendo, cabe a vós levar e encaminhar esta alma para Deus, direcionando-a para Deus, cuidando para que ela não se perca. E diz mais, que receberemos uma recompensa se assim o fizermos, porque esta é a missão dos pais, esta é a missão dos responsáveis pelos filhos, por essas almas que chegam até nós. E ele vai um pouquinho mais além, dizendo, ó pais, será perguntado em dado momento o que fizeste desta alta concessão confiada a vós, ou seja, qual direcionamento deu para estes pequenos? Apresentaram a esses pequenos as leis de Deus, Jesus, o Pai amoroso? Porque isto, meus irmãos, muito mais do que ser uma questão meramente religiosa, sentimental, cuidadosa, é uma questão de inteligência. É uma questão de pura inteligência. Porque senão, vejamos, quanto mais esclarecidos estiverem as crianças, quanto mais aproximadas de um embasamento ético-moral desde pequenos, menos trabalhos, a princípio, darão essas crianças quando forem adultas, quando forem jovens, quando crescerem. Quanto mais tiverem conhecimentos morais, espirituais, menos trabalho darão aos pais, e tenho certeza que a espiritualidade na afeição dos guias e missionários agradecerão de mãos postas, porque também terão menos trabalho para conduzi-los a um caminho correto, para inspirá-los a tomar uma decisão certa, a evitar um caminho tortuoso.
Então, muito mais do que uma ação paternal, maternal, é uma ação de inteligência. Porque isso vai nos auxiliar lá na frente a termos menos dores de cabeça. Aí a gente pode pensar assim, mas então quer dizer que está resolvido o problema da sociedade. É só fazer o evangelho no lar e está tudo certo. A gente sabe que não é assim. O próprio texto, no capítulo 14, já diz: as almas que habitam, que encarnam no corpo, vêm do espaço. Então, eles podem ter como pai São Francisco de Assis, como mãe Madre Teresa de Calcutá, mas se forem endurecidos no coração, farão as suas escolhas. Mas uma coisa eu tenho certeza: o impacto negativo será menor se aproximarmos essas crianças, esses jovens, dando a elas oportunidades para que então tenham parâmetros quando chegar a tentação, quando chegarem aquelas encruzilhadas da vida, eles terem a condição de saber o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é moral e o que é imoral. Eles vão ter embasamento para decidir. Agora, se não tiverem essa estrutura, é muito lógico, uma questão lógica de sensatez, vão cair fatalmente. Agora, tem um detalhe nisso, meus irmãos. Um detalhe muito, muito, muito importante, que eu sou forçado, vamos dizer assim, a lembrar aos irmãos, que é extremamente importante. Lá no meu trabalho profissional, quando a gente tem alguma notícia assim, meia embaraçosa, meia delicada para dar a alguém, eu particularmente costumo brincar, para tirar um pouco o peso da notícia, da informação, eu digo assim: olha, fulano, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Aqui eu vou fazer também essa situação, neste caso pontual, de levar Deus, Jesus, as leis aos nossos pequeninos, só terá eficácia, meus irmãos. E aí entra as 2 informações, as 2 notícias que eu tenho para dar, a boa e a ruim. Qual que os irmãos querem saber primeiro? A boa ou a ruim? Vamos pela ruim, então. Vamos deixar a boa para depois. A ruim é que, para que dê certo, para que haja um mínimo de chance desses pequenos, desses jovens, conseguirem aderir, incorporar isso às suas personalidades, à sua alma, o exemplo tem que partir de nós. Não tem jeito. Nós vamos ter que dar o exemplo. Nós vamos ter que fazer a conduta correta para que eles, se espelhando naqueles que estão tentando passar a informação, a orientação moral e espiritual, possam perceber que não estamos sendo hipócritas, cínicos, falsos. Porque estas almas que estão aqui, meus irmãos, e as que estão chegando cada vez mais, a gente sabe, eles já descem do alto com uma espécie de desconfiômetro sobre a pele. E se eles perceberem no ar, fizerem a leitura, que nós estamos fazendo aquela situação assim, faz o que eu estou te dizendo, mas não faz o que eu faço, não vai dar certo. Porque eles estarão prontos para nos questionar, estarão prontos para nos afrontar, estarão prontos para nos cobrar. E aí, quando isto acontecer, se nós não nos preocuparmos em ter vigilância, disciplina e buscarmos nos melhorar para dar o exemplo, não vai adiantar a gente ter um ataque de autoritarismo, de autoridade, e ficar com o dedo em riste, gritando, com as veias saltando aqui no pescoço, que tu tem que me obedecer, que tu é obrigado a me obedecer, tu deve obrigação, que isso, que aquilo, tendo aquele piti nervoso, que não vai adiantar nada, ficar sapateando na volta, rodando a baiana, querendo impor a eles uma moral que está carente em nós, porque eles vão perceber isso. Todo o nosso esforço será malogrado, irá por água abaixo.
Salvas as exceções dos espíritos elevados, a grande maioria irá ver em nós fracassados e mentirosos morais e espirituais e talvez até nos respeitem no primeiro momento, porque dependem de nós. Mas o medo estará à frente e não a consideração. Esta é a má notícia, meus irmãos. Mas eu deixei a boa para agora. A boa notícia é que, ao termos que nos disciplinar, ao termos que nos cuidar, nos vigiar, nós vamos evoluindo. Nós vamos crescendo moralmente. A gente vai trabalhando as nossas deficiências. A gente vai trabalhando aquelas nossas falhas e isso vai ajudar-nos a evoluir. E quando a gente se dá conta, a gente já está num bom caminho, dando exemplo e orientando os filhos. Esta é a questão. Este é o detalhe. Então nós precisamos ter muito cuidado com toda essa questão. Aproximar os filhos de Deus também significa aproximarmos nós de Deus, nós das leis, para que todos possamos crescer moralmente e espiritualmente juntos. Eu fico muito feliz, e estou particularmente muito feliz por esta oportunidade que nos foi dada hoje, porque falar sobre o Evangelho no lar, para mim, é uma bendita oportunidade de fazer aqui de público uma homenagem que eu sempre quis que houvesse a oportunidade de fazer à minha mãe. E eu só vou tocar neste assunto pessoal, meus irmãos, não por uma questão piegas, meramente sentimental, não, porque eu tenho consciência de que, embora seja uma recordação muito cara para mim, pode não representar nada para os irmãos, porque cada um vive a sua situação. Mas só vou trazer para a apreciação porque está estreitamente ligada ao nosso assunto de hoje. Minha mãe, para quem não sabe, foi uma trabalhadora espírita por mais de 50 anos. Então, toda segunda-feira, 21 horas, cai raio, trovoada. Olha, podia acontecer o que acontecesse. O Evangelho no lar, segunda-feira, 21 horas, saía de qualquer jeito. E o fato que eu vou narrar para os irmãos se deu mais ou menos assim há uns 30 anos atrás. E eu nunca mais esqueci. Pois bem, que fato é esse? Às vezes, nesse trânsito de calendário, a data caía na véspera de Natal, ou no Natal, na véspera de Ano Novo, ou no Ano Novo. Pois neste ano, que estou mencionando aqui, há quase 30 anos, o Evangelho no lar, nosso lar, caiu numa segunda-feira, véspera de Natal, véspera de Ano Novo. E o fato se deu no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. Então imaginem os irmãos, se imaginem, 31 de dezembro, vocês nas suas casas, nos seus lares, aquele clima, há 30 anos atrás, a gente mais jovem, que coisa bela, com saúde, trabalho, tudo em paz, não tinha Covid, não tinha nada disso, era uma beleza. Então, era aquele entusiasmo, eu estava em casa, mas sabia que minha mãe iria fazer o Evangelho no lar. Mas sabe, meus irmãos, aquele aluno que está louco para gasear a aula e não acha uma desculpa, sabe aquele operário assim que diz que está louco para meter a mão na obra, mas está rezando para chover? Era eu naquele dia. Porque a casa estava cada vez enchendo mais. Meus parentes, alguns amigos, aquela confraternização, tentem imaginar. Aquele clima gostoso, bate-papo, a brincadeira, uma música, que coisa linda. Mas eu pensando de olho no relógio, mas é 8h15, 8h30. 15 para as 9, mas a vontade não era de mim. Mas eu sabia que ela estaria lá para fazer. Pois bem,
A minha mãe sempre morou num terreno bem grande, eu morava nos fundos. Ela morando na frente, eu morava nos fundos. Era coisa de 2 minutos, eu já estava ali na casa dela. Quando deu 8:55, 20 horas e 55 minutos, eu me decidi, em cima da hora. Tá, eu vou. Mas aquele eu vou assim, contrariado. Cheguei lá, não me lembro a razão do porquê. Excepcionalmente, naquela oportunidade, ela estava sozinha fazendo o evangelho, ou iria fazer sozinha. Ela estava sentada na cabeceira da mesa, numa posição muito característica de quem conheceu ela. Ela ficava com as 2 mãos apoiando a cabeça, como que orando, enfim, meditando. E eu cheguei assim, meio sem jeito, meio constrangido, já em cima da hora. E aí inventei de dizer uma coisa para ela. Mais ou menos assim, poxa mãe, para desfalsar, né? Eu achei até que a senhora nem ia fazer o evangelho hoje, achei que a senhora ia lá para casa. Fica uma dica aqui para os irmãos, quando não tiverem nada para dizer, não digam nada. Fica bem quietinho. Porque depois que eu disse isso, eu meio que me arrependi, porque já conhecia a índole dela, o temperamento dela. Eu pensei, agora eu vou tomar uma carraspana. Mas não. Aí que veio a surpresa. E por isso eu trago, porque gravou em mim. Ela olhou, tirou as mãos assim, que estava apoiada na cabeça, olhou para mim, tipo assim, quem olha para um filho e diz, meu filho, pensando, né? É muito jovem, é muito imaturo, vai aprender um dia. E ela olhou para mim e disse assim, meu filho, quem precisa fazer o evangelho no lar, não são eles, apontava o dedo para cima, mas sim nós. Nós é que precisamos fazer o evangelho. Só tem um detalhe, meus irmãos. A maneira como ela falou me impactou muito. Aí, então, por isso que eu trouxe o exemplo da Ana Guimarães. Eu penso que naquela oportunidade, quem sabe ela estivesse orando a Deus para que a sua voz carregasse a vibração da sinceridade, da verdade, porque me impactou de tal maneira que praticamente 30 anos depois eu nunca mais esqueci daquilo. A maneira como aquelas palavras soaram aqui no meu ouvido. Eu peguei então, puxei a cadeira, baixei a cabeça e fiquei pensando, e hoje me dando conta, depois de tanto tempo, hoje eu me dou conta que eu também estava encarcerado, como aqueles jovens detentos que a Ana Guimarães fez a palestra, eu também estava encarcerado por dentro. Eu também estava preso com grades interiores por dentro. Por quê? Porque escolhia volta e meia o superficial em detrimento do essencial. Ficava sempre na luta, na dúvida entre o que era mais importante e o que era menos importante. O superficial muitas vezes ganhava do essencial. Então ali e hoje, com o tempo passado, eu me dou conta o quanto eu era encarcerado e estava encarcerado nisso. Também era um presidiário. E isso a gente precisa perceber e se fazer essa análise, este questionamento. Meus irmãos, já encaminhando, porque a gente teria assim um monte de coisas para falar, mas encaminhando para o final essa atividade, eu gostaria de fazer então esta homenagem, como estou fazendo, não apenas à minha mãe, mas a todas as mães, porque estamos ainda no mês de maio, a todas as mães encarnadas e desencarnadas. Porque para mim, depois da data do nascimento do Cristo, a data mais importante é a data das mães. Por todo o simbolismo que ela representa. São co-criadoras divinas, ajudando o Criador a descer, a chegar, fazer chegar estas almas para habitar estes corpos, para que nós, pais responsáveis, a aproximemos do Criador. Então eu gostaria de encerrar essa nossa singelíssima fala mentalizando aqui, imaginando. Eu sou um grande admirador do jornalista, escritor
e poeta maranhense Humberto de Campos, lá da terra da Rose. Sou um grande admirador, conhecido pelo pseudônimo entre nós de Irmão X. Claro, meus irmãos, que eu não tenho a menor pretensão de imitar, nenhuma pretensão, mas eu fico apenas imaginando pela admiração que eu tenho, pela sua maneira de colocar as coisas. Eu fico pensando como ele narraria aquela cena que eu vivi com a minha mãe ali, se lhe fosse pedido para descrever, dentro da sua literatura peculiar, do seu estilo peculiar. Então, já pedindo perdão a ele, o espírito dele, e aos irmãos pelo atrevimento, mas se faço isso não é para tentar imitá-lo, mas sim movido, motivado e encorajado pela emoção que me guarda aqui dentro, a lembrança, a recordação deste momento tão marcante. Eu penso que talvez Irmão X, ou Humberto de Campos, descrevesse mais ou menos assim aquele quadro. Talvez ele dissesse: lá fora a vida continua o seu curso agitada. Dentro daquela casa, porém, no interior daquela sala, havia um silêncio reinante, dulce das vibrações de paz e de harmonia. Cingiam aquelas duas almas, preparando-as para as lições imorredoras do Evangelho cristão no lar. Na parede, 3 retratos emoldurados lembravam os grandes arautos do Consolador prometido: Leão Denis, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, como um tributo humilde e silencioso às suas memórias. No canto esquerdo da sala, um pinheiro natural formoso, de média altura, caprichosamente decorado, envolto em luzes piscantes, deixavam perceber nos pés de formoso pinheiro gracioso presépio, que trazia ao centro uma manjedoura singela, dentro dela o fruto bendito, como a lembrar aos homens do maior presente dado por Deus à humanidade. A noite avançava célere, como se tivesse um encontro marcado com a hora festiva. O céu, salpicado de estrelas, contrastava com o clarão dos fogos que espolcavam por toda parte, iluminando a noite na terra do cruzeiro, prenunciando o fim de mais um ciclo e a chegada de um novo ano promissor e alvissareiro, renovando esperanças, tudo acompanhado de perto pelo olhar beneplácito e compassivo do alto, sob as bênçãos do Cristo. Muito obrigado a todos pela atenção.